A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus, mas nessa noite que o Senhor tem nos proporcionado, estamos aqui diante da presença do Senhor para nós meditarmos a sua palavra, o conselho da sua palavra, amém, que tem sido muito gratificante em nossas vidas, glórias a Deus, tem nos dado crescimento espiritual, tem nos ensinado, como se diz, é um mapa para as nossas vidas, né? Onde contém todos os suplementos necessários, digamos assim, espiritualmente, né? E também materialmente, né? Porque Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades, assim nos céus como na terra, através do conselho da sua palavra, amém? Então nós estamos aqui, glórias a Deus, são 18 horas e 31 minutos, nós vamos, 19 horas e 31 minutos, e nós vamos dar aqui continuidade a esta obra maravilhosa, glórias a Deus, que o Senhor tem, o Senhor tem implantado em nossos corações, né? E que nós, a cada dia, eu, você, meu ouvinte, que tem acompanhado esse canal, tudo se fez novo, estamos aqui cada dia regando, nutrindo cada vez mais essa obra maravilhosa, amém? Que o Senhor tem preparado em nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, agradeço desde já pelos ouvintes que têm acompanhado desde o início, glórias a Deus, esse canal, tudo se fez novo, aleluia, para a honra e glória do Senhor, né? Ele tem transformado as nossas vidas, tem nos ajudado, glórias a Deus, tem mudado a história da nossa vida, né, irmão? Através do conselho da sua palavra. Todavia não eu, mas o Espírito Santo que habita em nossos corações, irmão. E quero dizer aos irmãos que têm acompanhado, para que vocês possam estar acompanhando. Agora nós estamos entrando aqui nessa meditação no livro maravilhoso de Abacuque, né? O profeta Abacuque, e o tema principal, o justo viverá pela fé. Glórias a Deus, é isso que nós estamos, que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E vocês entrem lá, irmão, no Jackson Antônio Alves, /YouTube, glórias a Deus, para que vocês possam estar acompanhando, glórias, meditando, desde o início, glórias a Deus, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações. Nós estamos aqui, vamos dar início agora, sobre esse tema, nós lemos aqui a iniquidade de Judá, Abacuque capítulo 1, glórias a Deus, bendito é o nome santo do Senhor, né? Nós falamos aqui, que vamos ler aqui, com a ajuda de Deus, a direção e a dispensação do Espírito Santo, amém? A ajuda do Espírito Santo em nossos corações, amém? Acredito, Deus, que cada um já tem pegado a sua palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e está acompanhando, amém? Aqui fala, capítulo 1, fala sobre a iniquidade de Judá, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Depois fala que Judá será castigada pelos caldeus, né? Bom, vamos parar até aqui para nós ganharmos tempo, né? Fala que vem entre as nações, né? Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não crereis quando vos for contada, né? Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Amém? Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos veem prazer, violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso,
riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Amém? Então nós falamos, glórias a Deus, sobre Abacuque, né, irmão? Agora vamos, primeiramente, entrar na presença do Senhor. Curvem a cabeça, fechem os olhos, para nós agradecemos. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, que estás no céu, mais uma vez entramos em Tua presença gloriosa, Pai, nesta noite que o Senhor tem nos proporcionado e tem nos preparado de estarmos aqui, Pai. Perdoa as nossas ofensas, nossas faltas, Pai. Todos os seus filhos aqui estão preparados para ouvir os ouvintes, ó Pai, desse canal. Tudo se fez novo para aprendermos mais de Ti, Pai. Porque nós estamos aqui nesta noite nos entregando diligentemente, a fim de querer, com dedicação, a fim de querer saber mais, aleluia, as Tuas grandezas, ó Pai, os Teus mistérios revelados na Tua palavra. Pai Santo, porque, aleluia, queremos aprender de Ti cada dia mais. Temos sede da Tua palavra. A Tua palavra é justiça, é alimento para as nossas almas, ó Pai. Aleluia, Jesus. E nesta noite, Pai, venha penetrar na nossa alma, no íntimo do nosso coração, e pela virtude e a graça do Teu Espírito Santo, vem revelar, Pai, a qual requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus, ó Pai, através do Seu Espírito, Pai, nos dando entendimento, sabedoria e discernimento da Tua palavra, Pai, nos dando compreensão daquilo que o Senhor tem reservado, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, Pai. Estamos aqui com os nossos corações abertos. Visita a minha alma dos Teus filhos que aqui estão ouvindo, Pai. Todos os Teus filhos agora que estão se dedicando a ouvir o conselho da Tua palavra, Pai. Venha revelar, ó Pai, o que se traz, o oculto da Tua palavra, aquilo que está de trás, segundo a necessidade dos nossos corações, Pai, porque almejamos a conhecer a Ti a cada dia, Pai. A conhecê-lo, Pai. A Tua grandeza, a tua maravilha, o Teu poder, trazendo sobre nós, ó Pai, transformação, renovação, restauração para as nossas almas, ó Pai. Glórias a Deus, e que todo mal, Pai, tudo aquilo que é tirar a nossa comunhão, a nossa paz, roubar os nossos pensamentos, estagnar as nossas mentes, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, e venha, Pai, aleluia, que possamos entrar com liberdade diante da Tua presença, Pai, e que nada venha nos impedir, ó Pai, o conhecer da Tua palavra, o Teu operar sobre as nossas vidas, Pai. Aqui nós estamos nesta noite, Pai, aleluia, e abençoa, Pai, todos os Seus filhos que estão aí ouvindo, Pai, que vão ouvir esta meditação nesse canal, tudo se fez novo, Pai. Assim nós agradecemos, em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Então, se eu não me engano, nós estamos aqui no início, glórias a Deus, aprendendo e meditando sobre Abacuque, o justo virá pela fé. Nós falamos aqui, segundo nós estamos na segunda parte, que é uma essência, uma riqueza muito profunda contida nesse livro, irmão. Glórias, fala sobre a iniquidade de Judá. Abacuque está com crise com Deus, com os homens, nós falamos. Nós falamos do escrito dele, por ter escrito antes da queda da cidade de Nínive, em 612, pelos assírios, depois da ascensão da Babilônia, como império neobabilônico. Ou escrito entre a batalha de Carquemes, também em 605, quando começa o reinado de Nabucodonosor. Amém, irmão? Glórias a Deus. Falamos aqui sobre o reinado de Josias, glórias a Deus. Aleluia, que Judá, e que ele profetizou em Judá, em crise sobre o domínio, ou no momento de crise sobre o domínio de três grandes potências mundiais, que é Egito, Sírias e os caldeus da Babilônia. Nós falamos, irmão. Aleluia, Jesus maravilhoso. Que eles estavam passando por um período crítico de crise política, socioeconômica, irmão, e religiosa, do reinado de Jeoaquim, pouco antes da invasão de Nabucodonosor, em 612 a 586 a.C., irmão. Está lá em Jeremias 25, versículo 25, 9, fala dessa invasão, irmão. Esse rei, falamos que esse rei era mau, fez o que era mal diante dos olhos de Deus, irmão. Aleluia, Jesus maravilhoso. Depois que Josias havia renovado a aliança com o Senhor, purificou o templo, derribou os postes ídolos de Baal e assim por diante, irmão. E no reinado de Jeoaquim era mal diante, e o povo voltou a pecar. Nós falamos sobre isso, irmão. Amém. Glórias a Deus. E nós vamos aqui agora
Glórias a Deus. E nós agora vamos aqui, falamos sobre tudo isso, é só acompanhar. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. E agora, irmão, nós acabamos de ler sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Glórias a Deus. Esse é um dilema que Abacuque enfrentava, irmão. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome santo. Abacuque queria a resposta de Deus, irmão. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Está aqui, irmão. Deus faça alguma coisa. Porque Deus não faz nada. Deus me salve. Salve o povo. Nos tira dessa angústia e aflição. Né? Talvez Abacuque esteja assim, se lamentando com o Senhor. Glória. Ele vai diretamente a Deus, irmão. Ouvimos lá que Abacuque era um dos profetas diferente, né? Ele vai diretamente a Deus, glórias a Deus, ele ora a Deus, busca a face do Senhor, mas Deus retardou em respondê-los, irmão, silenciou por um determinado tempo, mas depois o abraçou. Abacuque em hebraico, por isso que talvez em hebraico é abraço, ou ele foi abraçado por Deus, consolado, fortalecido, como nós havíamos falado, irmão. O Espírito de Deus é o que faz o seu tempo compreender o momento de desespero e angústia, e ao mesmo tempo encorajando, meu. O Espírito de Deus sobre Abacuque não só fez ele compreender, mas ele encorajando ele. Glórias a Deus pelo que havia de vir pela frente, meu irmão, minha irmã. Fique sabendo, meu irmão, minha irmã, que só Deus tem a resposta para a sua vida completa e satisfatória. E quando ele te dá a resposta, ou ele pode dar a resposta. Ele pode silenciar por um determinado tempo, mas a resposta vem, irmão. Cedo ou mais tarde, ele chegará e não tardará, irmão. E quando ele dar a resposta, ele não só vai fazer você compreender, meu irmão, minha irmã, mas ele vai encorajá-lo, irmão, a enfrentar as adversidades que vêm pela frente, as angústias, as lutas, os sofrimentos, irmão. É ele que nos faz forte, nos revigora as nossas forças, e coloca uma fé viva em nossos corações, de que nós vamos vencer todas as nossas adversidades, todas as nossas lutas, irmão, e vamos conquistar, e vamos avançar, e encorajando-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nós não recuamos, nem retrocedemos, meu irmão, minha irmã, mas nós avançamos, irmão, guiado e ungido pelo Espírito Santo de Deus, irmão. É isso que o Senhor nos prepara a cada um de nós, a compreendermos o Seu propósito. Aleluia. Abacuque viu o povo em desespero. Ora a Deus. E o Senhor estava com os braços cruzados. É como se o Senhor estivesse com os braços cruzados naquele momento. Pensando o profeta dessa forma, talvez, irmão. Mas ele estava enganado. Pois Deus estava trabalhando no silêncio, irmão. Aleluia, irmão. Amém, irmão. Abacuque estava angustiado, desesperado. De ver tanta violência em volta do seu povo. Tanta injustiça, glórias. Achava ele que estava prevalecendo, irmão, a justiça, os ímpios, glórias com suas injustiças, irmão, mas estava equivocado, irmão. Glórias a Deus. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Glórias a Deus. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor está pronto a nos socorrer, irmão. Sabe por quê? Porque é Ele que nos criaste, Ele criaste os céus e a terra, Ele conhece todas as coisas, irmão amado. Bendito, porque turba vossos corações, irmão. Glórias de ver tanta coisa, tanta violência, tanta destruição que nos cerca. Aleluia. Tanta injustiça em nossa volta nos dias de hoje, nos dias atuais, irmão. O que está acontecendo? O país em crise socioeconômica e política. O país em crise política, religiosa, perseguição. Vai começar a vir as perseguições religiosas, irmãos, das nossas vidas. E por que turba os nossos corações? Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Ele não deixará o teu pé vacilar, não tosquenejará aquele que te guarda, irmão. Aleluia. O Senhor não fala, irmão. Abacuque se queixa e faz perguntas a Deus. Por que tanto mal no meio do seu povo? Né? Versículo 1, irmão. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Aqui fala. Por que, irmão, sentença? Porque o peso sobre Abacuque é um peso, refere-se a uma mensagem e uma visão divina
Glórias a Deus, muito, muito dura demais para ele, irmão. Muito dura para ele, o profeta. Ou seja, a sua profecia específica e especial dirigida a uma nação estrangeira, irmão. Aqui, de uma nação estrangeira. Isaías capítulo 13, versículo 1, nós podemos ver suas profecias como uma sentença pesada para eles carregarem e dura para a nação sobre o qual ela cai, irmão. É isso, sentença. É numa visão também, é sentença que, numa visão, também recebeu o profeta Isaías contra a Babilônia. Amém? Sentença, irmão. Hebraico é massá. Massá, M-A-S-S-A, é um termo técnico de uma categoria de mensagem. Anúncio profético, que versa quase sempre sobre os castigos, irmão. Etimologicamente significa peso, fardo, pesado, anúncio contra as nações. Era muito duro. Abacuque, o profeta, um peso que ele levava sobre ele, irmão. Glória, muito dura, meu, a resposta de Deus para Abacuque, irmão. Glórias a Deus como profeta, irmão. Sabendo que uma nação impiedosa, uma nação, como diz aqui, será castigada pelos caldeus, uma amarga, impetuosa, irmão, que marcha pela largueza da terra, irmão, truculosa, glórias a Deus, irmão, que eles criavam suas próprias leis, glórias a Deus, irmão. E a Babilônia era a capital do antigo império babilônico. O mito babilônico afirma que ele foi construído pelos deus Marduk, irmão. A sua história gloriosa e completa vai desde cerca de 2300 a.C. até 325 depois de Cristo, quando passou para a insignificância após o colapso do império de Alexandre o Grande, irmão. E o Antigo Testamento viu esse declínio como juízo de Deus sobre a Babilônia por ter destruído Jerusalém. Há um juízo sobre esta nação impetuosa, amarga, irmão. Porque ele foi destruída Jerusalém, irmão. Apocalipse capítulo 18, versículo 1 fala da queda da Babilônia, irmão. 7 vozes escrevem a queda da Babilônia como um fato realizado. Algumas em agradecimento e outras em lamentação, irmão. E no Novo Testamento a Babilônia é um símbolo de humanidade pecadora e a sua capacidade de auto-ilusão, ambição, orgulho pecaminoso e depravação demoníaca, irmão. É isso que ela representa para nós. Portanto, ela representa a cultura mundial em uma rebelião contra Deus. A Babilônia está em contraste com a igreja, com uma sociedade que persegue o povo de Deus. Portanto, será inevitavelmente destruída, irmão. É isso que ela representa para nós hoje, nos dias aqui atuais. Glórias a Deus, irmão. Então, nós falamos sobre isso um pouco, irmão. E a Babilônia, em Apocalipse capítulo 18, do 1 ao 24, representa o sistema mundial satânico em todo o seu comercialismo ímpio, econômico e industrial, em contraste com o que as forças religiosas apóstatas dos últimos dias que ela simboliza, irmão. É o que acontece nos últimos dias que ela simboliza para nós, irmão. Será destruída. Glórias a Deus, irmão. Amém? Então, irmão, se nós olharmos aqui o versículo capítulo 1, do 2 ao 11, irmão, o profeta Abacuque percebeu o quando a sociedade judaica se havia corrompido e quanto o seu povo estava afastado do Senhor, irmão. Os judeus, aqui ele fala, por isso que ele clama, Abacuque, tanta violência, os judeus oprimiam uns aos outros. Amém, irmão? Refletiam uma sociedade em que os ricos e famosos tinham poder e sucesso, além de não serem punidos, irmão, quando descumpriam a lei, irmão. E Abacuque pergunta por quanto tempo o Senhor toleraria aquele mal, irmão. A resposta de Deus foi clara. Ele declarou que mandaria os babilônios para tratar a apostasia do seu povo, irmão. E essa sessão possui duas partes. Primeiro, queixa do profeta, do 2 ao 4, irmão. Ele começa a se queixar aqui com Deus. E segundo, a resposta de Deus ao seu profeta, do capítulo 5 ao versículo do 11, que ele dará a resposta que Judá será castigada pelos caldeus, irmão. Amém?
Glórias a Deus. É muito duro, irmão. E capítulo 1, do 2 ao 4, irmão, do 2 ao 4 que nós lemos aqui, nesse versículo o profeta acusou o seu povo de cometer pecados graves e perguntou a Deus por que ele tinha tanta paciência enquanto os justos sofriam, irmão. Essa era a pergunta central de Abacuque. Por que tanto mal no meio do seu povo, irmão? Talvez você esteja fazendo essa mesma pergunta, irmão. Você tem olhado e observado aí através das mídias, dos canais, através do rádio, através de jornais, de quanta violência, irmão, aleluia, aí o povo tem cometido, irmão, nesses mundos atuais que nós vivemos, irmão. Não é diferente, irmão. Como nós lemos lá no começo, não é diferente, não. Os dilemas que nós enfrentamos aqui, irmão, os problemas, as dificuldades, as lutas, as perseguições, as guerras, não é nada diferente. Nós falamos isso no início, irmão. Glórias a Deus, irmão. E os israelitas poderosos, injustos e ricos, que oprimiam as classes menos favorecidas pela ganância dos bens materiais, irmão. O que acontece hoje, irmão? Abacuque capítulo 1, versículo 2. Abacuque se dirigiu a Deus utilizando o seu nome de aliança. Senhor, até quando? Olha lá. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Está lá em Êxodo, da mesma forma com a aliança, irmão. Amém? E essa pergunta foi formulada como uma queixa formal. Salmo capítulo 13, do 1 ao 2, assim como o salmista Davi na sua angústia, irmão, da mesma forma. E capítulo 3 aqui, porque me mostra a iniquidade? A iniquidade, irmão, é a vexação e deterioração da sociedade, tornar-se fonte de frustração e decepção para o justo, irmão. Não é assim? A destruição e a violência, glórias a Deus, é abuso de poder, os atos injustos e a opressão eram comuns em Judá, irmão. Glórias a Deus. A contenda e o litígio, irmão. O povo de Judá discutia entre si e se envolvia-se em litígios destrutivos, irmão. Está aí, ó. Litígios, diante de mim há contendas e o litígio se suscita. Amém? Por quê? Porque eles envolviam em litígios destrutivos, isto é, o povo tinha que suportar litígios, demanda, entre eles, faziam suas reuniões, ou seja, criavam as leis para favorecerem a si mesmo, irmão. Não é diferente no mundo que nós vivemos atuais, irmão. É da mesma forma, irmão. Tanta injustiça, tanto desfavorecimento ao pobre, tão ao justo, irmão. Aleluia, aos perseguidos. E eles faziam suas próprias reuniões, criavam suas próprias leis para favorecerem a si mesmo, irmão. Que injustiça, irmão. Glórias a Deus, irmão. E versículo 1 ao 4, porque esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, irmão. Glórias a Deus, é profundo isso aqui, irmão. Versículo 4, a lei se afrouxa, ou seja, o Torá, ou seja, a lei jurídica que emana da lei do Torá, da lei revelada por Deus. Essa é uma lei, irmão, que ele está falando de uma revelada por Deus, escrita. A revelação de Deus concedida no Monte Sinai possuía pouco impacto no coração das pessoas cujas vidas estavam voltadas para o sucesso material, irmão. Tá vendo? A palavra de Deus hoje em dia, irmão, ela não traz efeito nenhum para aqueles que estão com o coração duro, envolvido com as coisas, com bens materiais, com o mundo lá fora, irmão. Com essa sociedade, com essa sociedade que tem com interesse, que maquina o mal, com suas reuniões favorecendo a si mesmo, com esses homens perversos, sanguinários, aleluia, amém, irmão? Essas pessoas não se importam, irmão, glórias a Deus, não cria impacto nesses corações duros, superficiais, irmão, cujo coração está distante de Deus, irmão, pensando só em adquirir bens materiais, em prol de benefício de si mesmo, irmão. É o que está acontecendo. Glórias a Deus, voltada para o sucesso material, para o sucesso carnal, material, irmão. Glórias a Deus, irmão. A lei não tem sentido para eles não dão ouvido, irmão. Da mesma forma, o povo sendo desobediente, glória, como diz o povo, o povo rebelde,
O povo desobediente, obstinado, glórias a Deus. Essas pessoas não se interessam por viver segundo a definição de Deus do que é justo e humano, irmão. Eles não querem saber do que é justo, do que é direito, do que é humano. Glórias a Deus, irmão. Por isso que a justiça se afrouxa, irmão. Glórias a Deus, irmão. A justiça se afrouxa, não tem valor, eles não cumprem com sua justiça. A justiça é injusta, irmão. Os injustos, irmão, semeiam a injustiça. Glórias a Deus. Mas o justo, glória, semeia a justiça. Não tem a palavra aqui. O ímpio que semeia a justiça receberá aquilo que lhe convém. E o justo que semeia o bom, o justo que semeia a justiça receberá o galardão, receberá a bênção. Mas o ímpio que semeia a injustiça será destruído, irmão. Não é isso? O ímpio, o povo judeu cometia e tolerava atos odiosos por meio da corrupção dos tribunais, irmão. É isso que acontece nos dias de hoje. Por isso que a justiça, ela se afrouxava, irmão, nesse sentido, irmão. Mas o Deus é o juiz de todas as coisas. Deus é o justo e o justificador de todo aquele que ele crê, né, irmão? E por isso nós cremos na justiça de Deus. Ainda que a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus, ela não falha, irmão. É infalível. Glórias a Deus, irmão. E o justo sempre havia gente fiel ao Senhor, um remanescente virtuoso. Naquele momento os justos estavam restritos em seus atos e palavras, irmão. Havia o justo, sim, como Abacuque, como os demais que estavam lá e buscavam a face de Deus, irmão. Mas estavam restritos em seus atos e palavras, irmão. É isso que nos dias de hoje, irmão, acontece que nas nossas vidas, devido a todo o mal que nos cercava, nos cerca, irmão. Estavam restritos em seus atos e palavras, devido a todo o mal que os cercava, irmão. Isso, aleluia, porque nós éramos perseguidos, irmão. Perseguidos, nós somos perseguidos pelo inimigo, glórias a Deus. Amém, irmão. O juízo pervertido, glórias as pessoas influentes de Israel, corrompiam a justiça, ou seja, a justiça é torcida, irmão. A justiça é torcida. Essas pessoas más, influentes de Israel, corrompiam a justiça, ou seja, a justiça é torcida quando os homens perversos controlavam as leis, né? O sistema judiciário derrubavam as decisões justas, irmão. É isso. Eles derrubavam as decisões justas. O que está acontecendo nos dias atuais hoje, meu irmão, minha irmã? O livro de Abacuque, nós podemos trazer para os dias atuais. É como se Abacuque estivesse aqui agora, irmão, vivendo esse mesmo dilema, irmão. Aleluia, nesse país que nós estamos vivendo atuais, irmão, da mesma forma. Glórias às pessoas, aleluia, corrompe a justiça, ou seja, ela é torcida, os homens perversos, os homens que criam as suas próprias leis, os homens que controlavam as leis no sistema judiciário derrubavam as decisões justas, irmão, para criarem as suas próprias leis e favorecerem a si mesmo, irmão e minha irmã. Mas isso é abominável diante dos olhos de Deus, irmão. Cedo ou mais tarde será destruído, irmão. Mandavam, é como naquele tempo, meu irmão, minha irmã, mandavam os profetas falsos a profetizarem coisas que eles queriam ouvir, irmão. Porque o verdadeiro profeta, como Abacuque, falava da parte de Deus e eles murmuravam, ignoravam, irmão. Amém? Porque não queriam ser disciplinados, não queriam correção, chicote, irmão. Amém? É nos dias de hoje que nós estamos vivendo, irmão. Eles recusam ouvir a palavra de Deus. Eles recusam ouvir o verdadeiro profeta, a verdadeira palavra de Deus, a profecia que está contida nesse livro, irmão amado. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. Porque eles queriam ouvir aquilo que era aprazível diante dos olhos deles. Queriam ouvir aquilo que favoreciam a ele, irmão. Glórias a Deus. Por isso que tem muitos homens que dizem ser religiosos, irmão. Homens religiosos. Mas no fundo, eles são vazios, irmão. Espiritualmente. E eles criam, irmão. Criam palavras falsas, irmão. Criam, aleluia, para que possa consolar esses homens perversos, irmão. Para que eles possam ouvir
o que é agradável diante dos olhos dele, em favor deles, irmão. Quantos? Mas quando vem a palavra, irmão, a verdadeira palavra que está contida nesse livro, eles murmuram, eles ignoram, porque não querem ser disciplinados e não queriam correção chicote. Meu exemplo da tribo do norte de Israel, em Samaria, levado em cativeiro pelos assírios, irmão. E Judá foi para o mesmo destino, pois passaram aproximadamente mais de 120 anos, irmão, e não se arrependeram. Esses homens não encontram arrependimento, irmão. Irmão, esses corações vazios, superficiais, cujos corações estão distantes de Deus, irmão, cujos estão envolvidos pelas coisas, pelas ganâncias e os bens materiais sobre essa face da terra, querendo avisar benefício a si próprio, irmão, corrompendo as pessoas, enganando, torcendo a justiça, irmão, aleluia, e não deixando, derrubando as decisões justas, irmão, glórias a Deus naquele tempo. Por isso que Abacuque, diante de Deus, ele está em crise diante de Deus, irmão, diante dos homens, irmão, porque tanta violência, tanta crise, tanta destruição, irmão, amém? Glórias a Deus. Deus agiu, interferiu de várias maneiras, irmão, para ensinar e disciplinar o povo ao arrependimento. Um exemplo, irmão, o contemporâneo Abacuque, Jeremias foi preso, Isaías foi cerrado ao meio no reinado de Manassés. Nesse mesmo reinado, antes de Jeremias, Deus outrora começou a falar com o povo, irmão. Glórias. Deus mandou profetas em Judá, através deles, exortou também através dos reis piedosos, através de calamidades naturais, fenômenos naturais, através de derrotas políticas, através de todas essas providências divinas. Judá ainda endureceu seus corações, irmão. Nós podemos ver a história verdadeira desse livro,